do BNDES e as áreas com temas associados foi convidada. Eu não consigo entender porque, por exemplo, alguém não poderia fazer um contraponto à exposição do Heller. Com informações técnicas, aqui e ali, eu tenho dificuldade de entender porque isso não foi possível. Se fossem 3 palestrantes sobre saneamento básico, a gente fosse colocar o tempo para uma pessoa falar sobre saneamento básico, não, nós tínhamos um palestrante sobre saneamento básico, uma pessoa da casa podia falar sobre saneamento básico. Então, essa possibilidade de pluralidade foi garantida. Eu não sei qual é o grau de exposição que envolveria o BNDES apresentar suas razões técnicas para passar sua experiência e fazer um contraponto com o que o Léo Heller, por exemplo, apresentou. Bom, então, feitos esses comentários, eu passo para, na ordem que começou, tá? 5 minutos máximo aí para a gente poder almoçar. Bom, primeiro, assim, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade do debate, dizer que eu me sinto, pelo contrário, honrado de participar do debate no BNDES, que eu acho que é uma instituição que tem um papel fundamental na história brasileira, que teve e que eu espero que continue tendo. Que continue tendo. Porque eu acho que esse papel tem que ser preservado no Brasil. Dito isso, eu queria ponderar algumas coisas. Falaram da Vale aqui, como não tem nada a ver com o meu debate, eu acabei não tocando, mas só para lembrar o seguinte, quando a Vale foi vendida, o acionista majoritário era o grupo Vicunha, do senhor Benjamin Steinbrück, que até então era um grupo muito ligado à área têxtil. No momento em que que a Vicunha arrematou, era vice-presidente de comunicação e marketing do grupo Vicunha, um senhor chamado Paulo Henrique Cardoso, filho do Fernando Henrique Cardoso. Enfim, assim, no mínimo, digamos, complicado que o presidente da República tome a decisão de vender uma empresa com dólar real e o comprador venha a ser a empresa cujo vice-presidente é o seu filho. Sobre o grampo do BNDES, eu queria ler aqui a íntegra do que foi dito. Diz o presidente do BNDES, então presidente do BNDES, André Lara Rezende, falando... Não, mas eu gostaria de ler. Falando com o presidente da República. Agora, aí entraram alguns problemas, e a Previ bandeou para o segundo grupo. O senhor deve estar aí bem informado de que eles têm andado por aí com outro grupo, que nós estivemos com eles hoje de manhã. Aí o Fernando Henrique diz, sei. Aí ele volta a dizer mais lá embaixo. Então, nós vamos ter uma reunião aqui. Estive falando com o Luiz Carlos. Tem uma reunião hoje aqui às 6h30. Vem aqui aquele pessoal do Banco do Brasil, Luiz Carlos, etc. Agora, se precisarmos de uma certa pressão, podemos usar o seu nome? Ele diz, não tem dúvida. Isso foi tão pouco sintomático que o presidente do BNDES e o ministro da Fazenda precisaram renunciar aos seus cargos por conta desse tipo de operação que estava sendo montada à época, que acabou inclusive fracassando, né? Porque eles operavam para que o Daniel Dantas estivesse no grupo. Exatamente. Era a Telegang e a rataiada, expressões do ministro, então ministro da Fazenda, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Quanto à questão do preço mínimo, eu citei aqui, todos os dados que eu citei aqui, é de um estudo feito pela COP, que teve como assessores econômicos um senhor chamado Luciano Coutinho e um outro chamado Márcio Volas, que é professor de economia da Unicamp, especializado em economia das telecomunicações. Você pode dizer que eu não entendo nada de economia, mas eu diria que o Luciano Coutinho e o Márcio Volas não são propriamente leigos no assunto. E as críticas que foi... Eu vou até, inclusive, disponibilizar à associação esse estudo, coordenado pelo Pinguelli, que tem na parte econômica esses dois... Tem várias outras pessoas, mas na parte econômica é o Márcio Volas, da Unicamp, e o Luciano Coutinho. Enfim, com uma série de questionamentos ao preço mínimo. Enfim, esse é um debate para se fazer. Agora, daí a dizer que não se entende nada do assunto, eu acho que vai uma enorme diferença. Eu reafirmo o que eu disse, inclusive.
a minha crítica maior nem é ao modelo, à privatização em si. Embora eu fosse crítico à privatização, a minha maior crítica é a forma como a privatização foi feita e depois conduzida. Quer dizer, as duas. O modelo foi um modelo equivocado, porque foi um modelo único no mundo. Nós resolvemos fazer mais uma, nós temos 500, resolvemos fazer mais uma jabuticaba. A jabuticaba das telecomunicações, a jabuticaba que os Estados Unidos tinham abandonado um ano antes. Os Estados Unidos tinham desistido desse modelo, nós copiamos o modelo que tinha dado errado nos Estados Unidos, né? Esse modelo que tinha sido recusado. Não há, aqui eu perguntei, alguém seguiu esse modelo no mundo ou no seu Brasil? Vocês conhecem um caso no mundo de alguém que tenha seguido esse modelo? Se conhecem, eu gostaria. Os Estados Unidos seguiu, reverteu, depois o Brasil adotou. Não conheço nenhum outro país no mundo que tenha adotado esse modelo. Então, a minha crítica... Porque, inclusive, eu comentei aqui, os trabalhadores apresentaram uma contraproposta. Quer privatizar? Ok, mas não faça dessa forma. Siga o modelo europeu, o modelo que deu certo. Enfim, tem casos e casos, mas que foi adotado pela França, pela Inglaterra, pela Espanha, por Portugal, pela Itália, pela Noruega, pela Suécia. Era esse o modelo que estava sendo proposto no Brasil. Esse modelo não foi adotado. Então, a minha crítica é, primeiro, ao modelo de privatização. Não a privatização em si, mas a forma como o modelo foi adotado. E depois, a condução desastrosa desse modelo de lá para cá. Porque não só ele foi equivocado na sua concepção, como ele foi sendo absolutamente esculhambado ao longo do processo por uma condução totalmente desastrosa que vai culminar no decreto 6.564, que muda o Plano Geral de Outorgas em 2008. Então, eu estou absolutamente convencido que... Bom, se eu não tivesse nenhuma prova para apresentar a vocês do fracasso do modelo, bastaria dizer da recuperação judicial da Oi, que era a joia da coroa. Então, assim, mais uma vez eu agradeço. E queria dizer o seguinte, é verdade que precisamos ter o contraditório, mas precisamos ter das duas partes. Sabe por quê? Porque eu estou há 15 anos, não, 15 anos, estou muito mais de 15 anos nesse negócio, e nunca eu sou chamado para debater, não sou só eu, pessoa física, mas as entidades que nós participamos, o Clube de Engenharia, que está conosco na campanha pela universalização da banda larga, enfim, várias entidades que estão participando desse processo, jamais são convidadas para debate nenhum nesses espaços. Nós não somos chamados em nenhum momento de relevância, ninguém vira para a sociedade e diz assim... Não, pois é. Ninguém chega... Um caso concreto, só para encerrar, um caso concreto, o caso que não tem a ver com telecomunicações, mas ilustra bem isso. O caso da digitalização da TV aberta no Brasil, que também o BNDES entrou com o ProTVD, né, com o processo, que a gente pediu para não fazer de outra forma, adotar o operador de rede, mostramos como estava sendo feito na Europa e não foi adotado. Naquele momento, nós chegamos eu, pessoalmente, cheguei a participar de debate em 26 estados brasileiros. Nós conseguimos tornar esse um tema de relevância. Esse tema foi discutido pela sociedade. Eu me lembro de virar para o vice-presidente da Globo, na época, o Evandro Guimarães, e dizer o seguinte, pauta esse tema na Globo. Vocês estão vindo o tempo inteiro discutir com a gente, nos espaços públicos, pauta esse tema na Globo. Esse tema jamais foi pauta de nada, absolutamente nada na Globo. Então, assim, é preciso o contraditório das duas partes, porque fica o tempo inteiro, eu vejo as pessoas indo no jornal dizendo telecomunicações é um sucesso, telecomunicações é... Aí você faz 500 seminários, aí você vai lá e diz assim, quero participar, não posso. Eu vou todo ano no evento do Sinditele Brasil, que é o sindicato da área, eu vou todo ano no evento da BTA, acabei de voltar agora do evento da Associação Brasileira de TV por Assinatura, a gente todo ano pede espaço para participar das mesas, para dar a nossa opinião. Todo ano é negado. Então, também é preciso ter o contraditório dos dois lados. E eu acho que aqui, na verdade... E aqui o que está se fazendo é abrir espaço para uma versão que é francamente minoritária no debate público. Esse é um papel relevante da sociedade civil. É abrir espaço para que aquelas vozes que não podem se manifestar ou que são sistematicamente silenciadas, elas possam ser ouvidas também. Agora, pelo que eu entendi, a proposta é não encerrar aqui, é continuar. Então, eu, por exemplo... Para encerrar, eu estou absolutamente à disposição para qualquer debate no futuro, com qualquer contraditório, com qualquer pessoa que queira discutir o modelo de privatização das telecomunicações no Brasil. É só me chamar que eu venho com o maior prazer.
Leão. Bom, vou procurar ser rápido aqui e vou ficar na minha zona de conforto e continuar falando de saneamento. Me sinto inseguro de discutir Vale, telecomunicações, etc. Eu queria dialogar com o Borges. Infelizmente, ele foi almoçar, né? Infelizmente, porque, bom, da mesma forma, eu não me senti ofendido, eu acho que é bom. No Brasil, a gente tem debatido pouco, o brasileiro tem um pouco aquela cultura de ter dificuldade de confrontar, de não querer ficar inimigo, né? Porque diferença de ideia vira inimizade, o que não é justo, né? Mas o que eu ia falar para ele é que eu acho que ele não ouviu o que eu disse. Muitas coisas de que ele nos acusou aqui foi exatamente o contrário do que eu falei. Eu reconheci que tem mais de um modelo de privatização, que a Inglaterra é diferente da França, que atrair recursos privados para expandir o saneamento é falacioso, não é isso que as evidências mostram, etc. etc. O que eu queria falar nesse final, primeiro, cumprimentar a iniciativa e fazer um pedido, né, de que nos debates que se seguirem, vocês identificarem as particularidades desse setor de saneamento. Eu acho que pode ser confuso e esconder algumas realidades quando se coloca as propostas de privatização de um serviço como o de saneamento no bojo de outras propostas de privatização de outros setores. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mais arriscado ou menos arriscado, mas é diferente, ele tem particularidades, né? E eu penso que a grande discussão deve ser a insinuação que está havendo de que a via da privatização vai ser o modelo hegemônico principal, predominante na política de saneamento. Aparentemente, o discurso está conduzindo a isso. Isso é muito preocupante. Eu não conheço nenhum país do mundo que está enveredando por um tipo de caminho como esse hoje, né? Enveredaram na década de 90. E nós temos 80, 90. Nós temos uma história, um conjunto de evidências que essa experiência trouxe, que não deve ser ignorada. A gente inventar a roda sem olhar para o passado desses outros países que tiveram essas experiências me parece um grande equívoco. Isso é ideológico, né? Isso é deixar de considerar as evidências. Para concluir, duas experiências brasileiras, né, relativamente recentes, de privatização do saneamento, que me parece que levaram a problemas. Uma é a PPP de esgotos na Grande Recife, né? A PPP de esgoto na Grande Recife é uma PPP para implantar serviços de esgoto para 85% da população da Grande Recife. Onde que estão os 15%? Nas favelas da Grande Recife. A carne de pescoço fica para as prefeituras, para o Estado, né? Que não deu conta de universalizar os serviços na Grande Recife. Será que não é um modelo que vai criar mais exclusões do que a situação atual? O segundo exemplo é a Sabesp, né? A Sabesp tem tradicionalmente transferido dividendos para os investidores privados superior aos 25% que a Bolsa determina. Teve ano que transferiu 40%, e nós vimos a crise hídrica que a grande São Paulo enfrentou por falta de investimento em garantir mais segurança hídrica na grande São Paulo. Quer dizer, são dois modelos em que a regulação é problemática e que tem levado a consequências de penalizar justamente as populações mais desfavorecidas, mais pobres, com menos capacidade de se proteger contra a ausência do Estado. Eu acho que essas experiências internacionais e nacionais não devem ser ignorados em um processo de avaliação. E incluir nesse processo de avaliação as eventuais experiências bem-sucedidas. Devem haver, a gente também precisa olhar para isso. Agora, me parece absolutamente precipitado, ideológico, sem sustentação em evidências, propor uma inversão completa da lógica das políticas públicas de saneamento no país, sem olhar para esse histórico. Obrigado. O Medeiros conseguiu um jeito de concluir o debate. Pode fechar. Eu não ia comentar nada, porque eu acho que a nossa proposição aqui é exatamente a discussão de ideias, senão, muitas vezes, o tom da discussão acaba sendo
pouco apropriado para a gente ter a calma de expor os argumentos. Isso, mas, enfim, faz parte. Isso as discussões sempre têm essa natureza. Mas eu gostaria só de falar 3 coisas sobre essa questão que nós estamos vivendo hoje. Eu sou bem mais velho que a maioria de vocês aqui. Tem uns de cabelo branco aqui, mas... Enfim, e eu me lembro de como era difícil, por exemplo, você ali no final de 70, discutir certas questões fundamentais sobre a macroeconomia, sobre a distribuição, sobre o desenvolvimento dentro do clima político ainda de um Estado militar. Mas, ainda assim, havia muitas